O Minecraft, mais uma vez retornando aqui para o canal, pois vamos dizer que a ideia do terror misturado com Minecraft, secretamente como eu falei no último vídeo, ainda não se deu por onde, pois afinal eu acabei encontrando mais uma obra que retrata muito bem esse terror em si. E originalmente essa obra se denomina do canal denominado Marcos e U, que traz uma história bastante curiosa e bem diferente do que estamos acostumados, e que aqui com certeza o terror é algo muito presente. E que vai por mim, isso é uma obra que vale muito, tá falando a pena. Então sem muito mais enrolar, eu peço que se você for novo por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando seu like, e tá comentando sobre o que você achou de tudo isso aqui no final. E quem quiser tá me dando uma força um pouco mais direta, vamos dizer que você seja membro também, está logo aí embaixo. Que pra quem quiser tá dando uma olhada, eu vou deixar aí. Então sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar sobre Rim. Essa nossa pequena história se começa em uma pequena vila pacata, normalmente do Minecraft, onde aqui estaria o nosso pequeno protagonista, um village, vivendo normalmente. Até aqui não teria nada demais, pois já estaria de noite e possivelmente estaria voltando do seu trabalho e retornando para casa. Até que olhando para o lado ele só se encontra alguém caído, ou um outro villager, e como alguém normal, ele foi perguntar se tudo estava bem e se tinha acontecido alguma coisa. E óbvio, se encontrando no meio da situação, você se encontraria 100% receoso, onde ele carregava junto contigo uma faca. E assim ele perguntou o que estava acontecendo e se estava tudo bem. Até que de repente... E óbvio, logo de começo ele acaba se desesperando e tentando sair da situação, pois afinal isso com certeza não é algo normal. E assim ele também acaba sendo perseguido por essa criatura, onde ele consequentemente vai parar numa casa de uma senhora denominada Vossa Santidade. E ali mesmo ele se explica que ele acabou sendo perseguido por uma mulher, ou melhor, uma criatura, que estranhamente tinha uma marca na testa, que não parecia estar nada normal. Mas o mais estranho de tudo isso é que Vossa Santidade, após ouvir esse relato, tentou verificar junto com ele do lado de fora. Mas o mais estranho disso é que ao olhar, ele não se observava nada. E claro, o nosso protagonista achou isso muito estranho, então para confirmar ele decidiu o próprio olhar. E o que ele viu... E assim, tentando correlacionar a história que ele acabou contando, o Vossa Majestade diz que o cartógrafo da aldeia acabou tendo um aprendiz que também tinha uma tatuagem na testa. Mas as coisas ficam mais estranhas quando ele cita que possivelmente esse aprendiz que tinha uma tatuagem ou uma marca na testa, como ele disse, já teria falecido cerca de 5 anos. Então claro que não poderia ser a mesma pessoa, e que isso talvez seja algum sintoma de sono ou falta dele. E assim o nosso querido protagonista se sai da casa correndo e diz que tudo isso não é coisa da cabeça dele, que tudo não passa apenas de um sonho. Mas ele não poderia estar tão errado sobre uma teoria, pois o local onde se estava o corpo, ele se encontra o resto de um dente. E assim no dia seguinte, quando se passa o dia, ele vai acabando indo no fotógrafo que o Vossa Santidade acabou citando da última vez. E claro, ele acaba explicando toda a história e situação que ocorreu na última noite, mas estranhamente enquanto ele explicava a situação, e principalmente sobre uma mulher com uma possível tatuagem na testa ou uma marca, ele acaba citando o nome dela, denominado Masha. E ainda explico mais sobre a situação de sua morte, dizendo que ela acabou morrendo quando acabou indo para no meio de uma floresta. E mesmo ele dando os avisos para a própria aprendiz, dizendo que aquela floresta poderia ser perigosa e que teria alguns perigos, ela continuou indo ignorando tudo, até que um dia, ela simplesmente não voltou. Mas ele cita aqui que um pouco antes de seu desaparecimento, ela citava que tinha alguma coisa na floresta. Alguma coisa também muito poderosa, que eles não compreendiam muito bem.
Mas junto com esses acontecimentos da marcha, também aconteceu algo muito estranho ao redor daquela vila, onde certo dia uma certa pilha de pedras foi encontrada e cerca de nenhum village confirmou que construiu aquela coisa. E nisso, falando um pouco mais sobre essa história, ele também cita que Masha tinha um tipo de caderno ou diário onde ela anotava esses tipos de coisa e que daria para ele para quem sabe de alguma forma ajudá-lo no meio disso. Mas ao ele pegar o caderno, ele observa que teria algum tipo de nota, e nessa nota estava escrito algo muito curioso: Rim, e embaixo dele escrito Herobrine. E ao cair da noite, com certeza o nosso querido Leão não iria dormir, mas sim investigar os acontecimentos e o que aquele caderno poderia ajudar nessa investigação. E como podemos ver, se parece ser um tipo de mapa que levava a algum tipo de lugar no meio da floresta. E junto com essa informação do mapa, também sentiu um desenho onde parecia ser um tipo de ritual, não se sabe dizer ao certo. E junto com isso, também tinha, digamos, uma frase de texto, que dizia a seguinte coisa: Ele está nas sombras, nas paredes e no próprio ar que respiramos. Em todo lugar, quase como uma doença. E não tem cura. Apenas acorde. Mas isso aqui tende a piorar, quando ele vira a página e lá só se encontrava ele. Quem seria supostamente esse ele? Bom, vocês já devem saber a resposta para isso. Mas que ao olhar para esta figura meio assombrosa e até misteriosa, ele se sentiu extremamente observado. E ao olhar para o lado e esta figura, bom... E após essa bizarra criatura ter vindo atacar ele, conhecida também como vimos o Herobrine, ele decide ir para o cartógrafo para tentar ver se pode ajudá-lo de alguma forma. E principalmente para avisar que aquilo, o Rim, estava ali. E assim o cartógrafo também cita algumas coisas muito importantes envolvendo tudo isso, que ele disse que Herobrine, ou Rim, tinha acabado de possuir Masha, e que através disso ele começou a se infectar de pouco em pouco na vila, e que ele disse que também tinha algumas visões meio similares com o aldeão estava tendo no momento. E mesmo que não dando muita bola para o que o aldeão protagonista estava dizendo, o aldeão protagonista diz para eles ficarem espertos e que ele deve arranjar uma forma de resolver tudo isso. E saindo sem muitas respostas no meio da noite, ele decidiu ir para aquele monte de pedra que havia citado lá no fundo, onde se encontrava perto do final da vila. E quando ele se aproximava daquilo para tentar tirar algum tipo de resposta, Vossa Santidade se aproxima dele, dizendo que não estava conseguindo dormir e também se perguntando o que ele estaria fazendo no meio da noite. E assim ele se explica no meio disso que ele acabou falando toda a situação que ocorre com ele, que ele não consegue parar de ter as visões e que parece que só tem piorado, dizendo que ele tem visto muito o espírito de Masha durante a vila, mas aqui Vossa Santidade diz que isso talvez seja só um sinônimo de que talvez ele esteja descansando em paz, e que não teria motivo para ele se preocupar. Mas ele cita totalmente o contrário, que seja lá o que for aquela coisa, não veio nada em paz, e que com certeza seria perigoso para todos naquele momento. Mas Vossa Majestade diz que ele só deveria estar muito cansado, e que não deveria se preocupar com nada disso, e que amanhã ajudaria ele seja lá o que for, e que ele deveria voltar para casa e descansar. Mas algo muito peculiar acontece aqui, pois quando Vossa Majestade se vira, ele vê um símbolo no manto dele, e que é o mesmo símbolo que Masha desenhou naquele livro. Ok, definitivamente alguma coisa tem acontecido.
E assim, no dia seguinte, ele foi questionar a Vossa Santidade, dizendo e o acusando que foi ele que colocou aquelas pedras, e que ele não passava de uma pequena farsa. Até que o Aldeon, numa crise de loucura, decide correr para aquelas pedras que possivelmente Vossa Majestade teria montado, e começa a chutá-las e a desmontá-las. O Vossa Majestade ainda o tenta impedir, dizendo que ele deveria parar com isso, mas o Aldeon o ignora e acaba até mesmo dando um soco e o deixando caído no chão, para assim terminar de destruir todas aquelas pedras. Mas assim que ele termina, bom, ele acabou encontrando algo muito bizarro. Para aqueles que não perceberam, esse seria o mesmo altar que estava desenhado no livro. Ou melhor, seria o mesmo altar para invocar o Herobrine. Mas logo em seguida, após ele não entender muito bem o que seria tudo aquilo, Vossa Majestade se levanta atrás dele. Mas podemos observar que Vossa Majestade está muito diferente, como se algo, ou melhor, como se o Herobrine já estivesse o possuindo. E ele começa a dizer algumas coisas, como eu não posso impedi-lo e que ele já está aqui. E que nada poderá parar, dizendo principalmente que o seu feitiço já está dentro de mim, junto de toda a vila, e que só seria uma questão de tempo até todos sermos consumidos. E nisso a própria Vossa Santidade, muito provavelmente sendo controlada pelo próprio Herobrine, tenta matar o nosso protagonista estrangulado, assim tentando o enforcá-lo. Mas o Aldeon óbvio que não iria ficar quieto observando toda a situação, ao olhar para o lado se vê uma pedra, e que assim acaba matando Vossa Majestade.
E após essa trágica revelação, tudo que o nosso querido Village podia se observar era só a vila onde ele cresceu e viveu sendo destruída por aquela coisa denominada Herobrine, ou seja lá o que for. E claro, também no final de tudo isso, também perseguindo o nosso querido aldeão, mas que no final de tudo isso não iria também ficar parado, pois usando o livro de marcha, ele conseguiu assim encantar a sua própria espada para tentar de alguma forma atacar a criatura. Mas que mesmo ele tendo sua espada encantada, dá pra ver a diferença entre ele e essa criatura, que estava destruindo tudo em seu caminho, onde ele decidiu que iria uma vez por todas tentar acabar com essa criatura, mas vamos dizer que não acabou de uma forma tão bonita. Após ele ter enfrentado essa criatura extremamente bizarra e grotesca, onde depois de uma longa batalha ele conseguiu finalmente atacar um golpe crítico, fazendo assim a criatura cair e derrubá-la. E aqui restaria apenas uma coisa a fazer: finalizar e terminar com esse pesadelo de uma vez por todas.
E assim o nosso querido protagonista se vai ao corpo do cartógrafo, que o ajudou no meio da batalha, vendo que de fato ele não está mais entre nós, e acaba chorando, se perguntando no final de tudo isso o porquê que aquela vila passou por aquilo, também se perguntando o que todos fizeram para merecer esse castigo, e no final de tudo, se tudo valeu a pena. Que no final de tudo isso não duraria muito, pois algo meio bizarro começa a acontecer. Um tipo de líquido preto começa a sair de seu corpo, e de repente ele se vê que ele está com as pupilas brancas. Até que de repente, se você se lembrar do que Vossa Majestade disse, que todos da vila estavam infectados, e que não teria salvação para nenhum deles. E foi de fato o que aconteceu. E mais um vídeo vai se finalizando por aqui, minha gente. Como vocês viram, digamos que essa história aqui terminou de uma forma muito agridoce. E digamos que foi esse final que fez de verdade eu criar uma mínima vontade de falar sobre essa obra. Pois no final de tudo isso, todo aquele esforço envolvendo aquela vila, foi tudo em vão. Pois como Vossa Majestade já disse no final, todos estavam amaldiçoados. Fora que eu tenho que falar sobre o estilo de arte e escolha para se contar essa história, como se fosse um PowerPoint, meu storyboard, que de verdade traz um traço único que reflete muito o terror que todos aqueles vídeos e principalmente o nosso protagonista estava sentindo naquele momento. Juro, toda essa aqui foi uma experiência muito divertida que eu espero de coração que vocês tenham gostado. Mas por enquanto o vídeo vai se finalizando por aqui. Muito obrigado novamente se você assistiu até aqui. Não esqueçam também de estar compartilhando e deixando seu like e se inscrevendo, porque como vocês viram, esse aqui foi um vídeo um pouco longo e vídeos assim levam um pouquinho de trabalho. Então se você puder estar compartilhando pra mim, eu estaria agradecendo muito. Não esqueçam também de estar comentando sobre o que vocês acharam de tudo isso e sobre qualquer obra que vocês acham que seria bom eu estar falando aqui no canal também. Queria muito agradecer também Gabriel Andrade por ter se tornado um novo membro aqui no canal e continuar me apoiando de alguma forma aqui também. Que pra quem quiser também está sendo citado aqui no fim dos vídeos, se quiser estar me dando uma força, o Seja Membro também está logo aí embaixo. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado por assistir até aqui novamente. Eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye, bye.